Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, quero agradecer a presença dos nossos colegas que estão participando desse 13º encontro da Magistratura Trabalhista aqui da Justiça do Trabalho na Bahia. E agora, com o segundo turno desse nosso encontro, nós temos agora de tarde uma mesa de debates sobre o tema Análise Econômica do Direito do Trabalho, com os nossos convidados aqui, a doutora Esther Dweck e o doutor Eduardo Moreira. Eu irei fazer uma apresentação aqui dos nossos convidados, já dos dois, e depois eles farão as suas abordagens. A doutora Esther, rapidamente fazendo essa apresentação, né? A doutora Esther Dweck é professora associada do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também se doutorou. Ela coordena um grupo de pesquisa em economia do setor público, já atuou junto ao Ministério do Planejamento e Orçamento na gestão nos anos de 2011 a 2016, em vários cargos, né? É autora de diversos trabalhos na área. E, ano passado, né, ela foi escolhida, inclusive, para receber o prêmio de melhor da Mulher Economista pelo Conselho Federal de Economia. E o outro convidado aqui é o doutor Eduardo Moreira, que é formado em engenharia, estudou economia na Universidade da Califórnia de San Diego, onde deve ter aproveitado as belas praias para surfar também, nas horas vagas. É empresário, colunista em jornais, um escritor, e também de relevante aqui, tem uma formação bem polivalente, digamos assim. Ele é dramaturgo, né, tem curso de roteirista, e inclusive já escreveu peça infantil, né, e já exibida no sul do país. E também é autor de diversos livros na área aqui da economia. Então, eu passo a palavra aqui para, inicialmente, a professora Esther Dweck, que irá abordar esse tema aqui, abrilhantando nossa tarde. Com a palavra, professora. Muito obrigada, doutora Edil. É um prazer estar aqui, né? Queria agradecer o convite. E também é muito bom dividir a mesa com o Eduardo Moreira. A gente já participou de alguns debates juntos, é sempre muito proveitoso. E quando veio o título, né, Análise Econômica do Direito do Trabalho, eu, enfim, pensei um pouco como eu poderia abordar esse tema e pensei em duas questões principais, assim. Uma, na verdade, está associada ao direito ao trabalho, nem tanto o direito do trabalho, né, mas como um dos direitos sociais garantidos na nossa Constituição, e isso tem uma ligação muito direta com a economia, é muito fácil de perceber. E a outra, obviamente, uma discussão sobre a legislação trabalhista brasileira e esse processo atual de flexibilização e como isso está ligado com essa discussão do direito ao trabalho no Brasil. Então, eu queria abordar esses dois pontos. Em algum momento, eu vou querer apresentar uns gráficos para vocês. Então, não sei se está autorizado o compartilhamento. Eu só peço, não vai ser no início. Então, se puder autorizar, são dois gráficos só que eu queria mostrar que tem a ver com essa minha fala, né? Então, eu queria começar essa discussão justamente com uma questão importante para os economistas que na década de 40, né, depois, a gente está vivendo hoje no Brasil um momento muito inédito, né, assim, no sentido, não tão inédito, mas assim, muito importante, né? A gente vinha de um período já de baixo crescimento econômico, um aumento muito grande do desemprego, e a gente com um período de grande flexibilização na legislação trabalhista, né, e um ataque, inclusive, a toda a área do direito do trabalho, né, e a gente infelizmente, atingido por uma pandemia, né, o mundo inteiro, e a gente também, né, num contexto já muito precarizado, né, com altíssimas taxas de desemprego, com um aumento crescente do emprego informal no Brasil, né, sem carteira, o mesmo conta própria sem carteira, uma precarização do mercado de trabalho, né, com esse conta própria bem precário, né, chamada uberização, e uma série de problemas, né, que a economia brasileira já passava e a gente é atingido por uma situação muito atípica, que é uma pandemia, que acaba agravando toda essa situação, né? O desempenho econômico já era ruim, ele é completamente... a gente tem uma queda abrupta do crescimento econômico diante da pandemia, com uma recuperação que, apesar
né, de uma certa comemoração pelo ministro da Economia, de uma chamada recuperação em V, né, uma rápida recuperação. A gente sabe que ela não foi exatamente em V, ela tem uma recuperação pela retomada da atividade econômica, mas a economia brasileira continua patinando, né? O crescimento econômico do ano passado parece alto, mas a única coisa que ele faz é compensar a grande queda de 2020, e esse ano as estimativas de crescimento é um crescimento abaixo de 1%, que é muito baixo para uma economia já com altíssimo desemprego e com uma sociedade com muitos problemas, né? Com volta da fome, com a desigualdade crescente, uma série de problemas graves que são enfrentados pela população brasileira. Mas esse cenário, eu falei que não é tão inédito, porque, na verdade, ele sempre nos remete, né? Na verdade, a crise de 2008 tinha remetido a isso, mas talvez a pandemia seja mais forte, que nos remete àquele período entre guerras, mesmo principalmente pós Segunda Guerra Mundial, né? Quando, no mundo, houve um certo consenso sobre a capacidade dos governos de garantirem o chamado pleno emprego, né? O mundo pós-Segunda Guerra Mundial ele foi um mundo importante do ponto de vista econômico, por uma certa concertação internacional, né? E uma mudança na teoria econômica no sentido de perceber que grande parte dos impactos sociais ali do período entre guerras, né? Um grande desemprego causado pela crise de 29 e uma dificuldade de sair daquela situação, tinham gerado uma consequência muito grave para populações e, eventualmente, algumas pessoas associam que causas econômicas da Segunda Guerra Mundial, né? E, por isso, as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, existia uma tentativa de pensar que o mundo inteiro, principalmente o mundo capitalista, né? A gente sabe muito bem que aí pós-guerra tem uma cisão muito grande entre o mundo capitalista e o não capitalista, mas dentro do mundo capitalista você tem uma certa concertação, e uma das coisas na teoria econômica que acaba sendo muito fortalecida é a ideia de que os governos deveriam garantir o pleno emprego, né? Ou seja, os governos deveriam garantir a capacidade de todos os, né, cidadãos terem acesso a um trabalho, e um trabalho decente, né? Não é qualquer trabalho, não é você simplesmente ter uma fonte de renda. E ali há um consenso de que existiriam instrumentos capazes de garantir o pleno emprego, né? E isso é muito importante no sentido de garantir o direito ao trabalho, né? Se o governo tem instrumentos que é capaz de fazer isso, por que ele não faz? Né? E aí, primeiro, eu quero discutir quais seriam esses instrumentos, né? E, eventualmente, problemas associados a eles, e depois discutir por que isso não acontece, né? Porque isso não aconteceu em determinado momento histórico, né? E depois há uma reversão muito forte, e no Brasil, principalmente, a gente vê que isso que isso também teve um período que as pessoas começaram a dizer que estavam em pleno emprego, embora não fosse exatamente um pleno emprego, mas um desemprego muito baixo. E aí também existe uma reação política a essa situação, né? Então, eu quero trazer justamente que, no fundo, e aí os autores que eu quero apresentar para vocês, provavelmente talvez vocês conheçam, são autores, né, economistas relativamente conhecidos, mas eles justamente falam dessas duas partes, né? Como garantir o pleno emprego, por que o pleno emprego não é garantido, né? E aí eu acho que esse é importante para a gente entender um pouco as dificuldades do direito ao trabalho. E aí, na sequência, eu queria discutir um pouquinho sobre as propostas que aparecem no Brasil, que são justamente opostas a essa, que seria o caminho para garantir o pleno emprego, e trazem como solução mágica para a questão do desemprego no Brasil a flexibilização da legislação trabalhista, como se isso fosse uma resposta ao alto desemprego no Brasil, né? Então, é um pouco essa minha fala que eu gostaria de abordar aqui. Então, quando a gente... o principal autor, deve ser conhecido, talvez vocês os autores que conheçam, é o Keynes, né, que é o John Maynard Keynes, que foi o principal autor desse período. Ele já era um dos principais economistas no período pré-guerra, né? E ele, apesar de ter morrido em 46, as suas ideias acabam tendo um forte efeito no pós-Segunda Guerra Mundial, né? E ele, no final da Teoria Geral, que é o principal livro dele, a Teoria Geral do Emprego, da Renda e da Moeda, ele fala que existem dois grandes problemas no capitalismo moderno. E como vocês vão perceber, esse texto é da década de 30, né, de 1936, mas ele é válido até hoje, né? Ele fala os dois grandes problemas do capitalismo moderno são a excessiva concentração de renda e riqueza, né, que acaba separando as classes sociais e contribui para uma dificuldade de sustentar o pleno emprego. E o outro segundo grande problema, que ele é mais conhecido até por esse, é a incapacidade de gerar continuamente um nível de demanda agregada capaz de alcançar ou mais adequadamente de sustentar o pleno emprego
e a plena utilização da capacidade produtiva existente. Né? E ele traz, né, algumas respostas para isso, né, naquele momento. Ele fala, do ponto de vista da excessiva concentração de renda e riqueza, talvez a melhor forma de combater isso fosse mudanças institucionais associadas à tributação, né? E a tributação progressiva, né, com imposto sobre capital pesado, né, especialmente sobre heranças, de uma forma de você tentar reduzir a concentração de patrimônio existente fruto desse processo capitalista moderno, que para ele seria essencial para reduzir a grande fonte de desigualdade, que são diferenças de riqueza das pessoas, né, que acabam gerando diferenciais de renda posteriormente. E em relação à incapacidade de gerar demanda, para sustentar o pleno emprego, né, ele fala justamente a teoria geral foi toda escrita para isso e se trata de uma estratégia de política econômica para a garantia do pleno emprego. Né? E quais são os principais elementos que ele acha que seriam necessários para a sustentação do pleno emprego? Né? O que ele chama de socialização do investimento, que na verdade é uma garantia do setor público dos investimentos necessários para manter a economia no pleno emprego, né? Uma taxa de juros baixa, né, justamente como estímulo ao setor privado também, e uma ampliação permanente do setor público, com ênfase no investimento público, mas não apenas. Né? E, para ele, justamente essa ampliação permanente do setor público traria uma capacidade de manutenção do pleno emprego e, principalmente, de evitar grandes flutuações econômicas, né? Porque o que a gente observa é que as grandes flutuações econômicas, com períodos de crescimento acelerado e desaceleração até recessão e crise, estão muito associados ao que acontece no setor privado, né? Que é justamente uma redução da capacidade de compra da população, ou uma diminuição dos investimentos privados, né? As empresas baixando sua produção, gerando menos emprego, gerando uma série de um círculo vicioso de menor renda, menor capacidade de consumo, menor produção e esse ciclo se mantém. Né? Ele falava justamente no setor público amplo poderia ter capacidade de sustentar, evitar essas grandes crises, porque o setor público deveria atuar justamente na contramão do setor privado, né? Nos momentos de expansão do setor privado, o setor público poderia de alguma forma aproveitar esse momento para uma ampliar sua arrecadação, não expandir tanto os gastos, mas no momento ao contrário, né, onde há uma desaceleração do setor privado, o setor público poderia atuar. E é muito importante entender que o setor público não consegue fazer isso se ele não estiver presente. Né? A gente não... Agora, um exemplo muito claro, na pandemia, foi a gente conseguiu rapidamente mobilizar um esquema de transferência de renda, porque já existia toda a capacidade para se fazer isso, desde o conta do Bolsa Família, mas tivemos muita dificuldade de fazer um processo de reestruturação produtiva na economia brasileira para atender as demandas associadas à pandemia, porque as políticas industriais estavam sendo totalmente destruídas. Né? Então, para ele era muito importante a presença massiva do setor público, que permitiria fazer política justamente no sentido de na contramão do setor privado para manter a economia sempre num nível de alta atividade, consequentemente alto emprego e, de preferência, de pleno emprego. Né? E, de fato, assim, existia, né, e tem um texto de 1944, que era um livro reunindo vários autores, né, e que eles tinham como... Na introdução desse livro, eles falavam o seguinte: há agora um amplo acordo entre os economistas de que, enquanto a atividade econômica for determinada apenas por decisões do setor privado, o sistema econômico continuará sujeito a flutuações periódicas. Para evitar a instabilidade, o Estado deve assumir a responsabilidade de controlar o volume de emprego, escolhendo trabalhos públicos úteis, né, então ampliando a própria oferta de empregos públicos, subsidiando o consumo de massa, né, seja por meio de transferência de renda direta ou mesmo por subsídios ao consumo de massas, redistribuindo rendimentos, né, e o emprego deveria ser empurrado para o mesmo nível e, ao mesmo tempo, o padrão de vida da comunidade como um todo deve ser aumentado mais do que cavando buracos inúteis. Né? Da onde vem essa expressão de cavando buracos inúteis? Vem do próprio Keynes, que falava que, no limite, o governo deveria criar empregos colocando pessoas para cavarem buracos. Né? E eles falam, existem muitas outras coisas que podem ser feitas
que seriam bastante úteis, né, e permitiriam uma manutenção do pleno emprego e ampliando o padrão de vida das pessoas na garantia do pleno emprego. Mas talvez um autor que teve uma contribuição muito importante nesse debate, talvez um pouco menos conhecido dos senhores, é um economista chamado Michał Kalecki, né, que é um economista polonês, e ele justamente vai falar, ele tem alguns textos sobre como garantir o pleno emprego, né? E justamente, de novo, ele vai associar essa garantia do pleno emprego ao gasto do governo, né? Ele fala, o gasto do governo deve ser tal que crie pleno emprego em combinação com o investimento privado. E aí ele fala, por que você não pode esperar só do investimento privado a garantia do pleno emprego? Né? Porque ele fala que justamente o investimento privado ele não tem esse objetivo. Né? O setor privado ele não tem o objetivo de garantia do pleno emprego. Ele tem como objetivo ofertar a capacidade diante de uma demanda que lhe seja, que ele observe, né? Então, o setor privado, as empresas, elas só vão investir se houver demanda para aquele investimento. Né? Quando elas estão com capacidade ociosa muito grande, elas não têm nenhum incentivo a investir. E justamente nos períodos de retração da atividade econômica, você gera uma grande capacidade ociosa e você não pode esperar que o próprio setor privado vá ampliar os seus investimentos na expectativa de geração de novos empregos e aí sim uma expectativa de demanda. Quem pode fazer isso é justamente o setor público. E ele falava que se essa ampliação dos gastos do governo para a garantia do pleno emprego serão por meios de distribuição por aumento de investimento público ou de subsídio ao consumo, ele vai depender um pouco das prioridades sociais. Na verdade, o ideal é que seja uma combinação entre essas duas coisas, né? Justamente porque quando a gente observa o que são os investimentos públicos, né? E os senhores do TRT, com certeza sabem que quando você constrói uma nova sede do TRT, isso é um investimento público. Porém, a oferta de serviço à população não é considerada investimento. A oferta de serviço à população, que envolve a contratação de pessoal, né, e toda a manutenção do edifício, que envolve pagamento de luz, de água, né, uma série de coisas que permitem que seja prestado serviço à população, isso é despesa corrente, né, e, de alguma forma, é um subsídio ao consumo da população por meio do que a gente chama do consumo do governo, que é a oferta do governo de serviços públicos. Se isso é verdade no setor judiciário, isso a mesma coisa acontece no setor da educação, no setor da saúde, né? A construção da escola, a construção de um hospital é um investimento, mas a oferta do serviço público não é considerada investimento, ela é uma despesa corrente, mas ela é essencial à prestação de serviço público. Né? E ela, de certa forma, é um subsídio ao consumo das famílias, porque ao ofertar serviços públicos, eu evito que essas pessoas precisem gastar o seu próprio recurso na aquisição daqueles serviços, né? E claro, no setor judiciário, felizmente, não há completamente oferta privada, né? Na parte embora, obviamente, algumas áreas do setor judiciário são privadas, mas você tem a principal oferta sendo pública, mas na área de saúde e educação, a gente sabe que há uma grande concorrência entre a oferta pública e privada, e justamente a oferta pública é a que permite você distribuir renda de forma indireta para a população, ampliando a sua capacidade de demanda de outros bens, né, e serviços. E ele fala, bom, esse dispêndio do governo ele pode se dar de duas formas. Ele pode se dar por meio de um aumento do endividamento no primeiro momento, né, ou financiado por um aumento de impostos. A diferença é, claro, quando eu aumento impostos juntos, a capacidade de multiplicação desse meu gasto é um pouco menor, porque eu vou tirar a renda da população ao mesmo tempo. Né? E quando eu faço um gasto plebiscitário no primeiro momento, eu posso ter um potencial de ampliação daquele gasto muito maior, e, portanto, essa combinação também deve ser avaliada. Né? E o investimento privado ele é complementar e essencial, né? Porque eu preciso expandir a capacidade produtiva a ponto de eu, de fato, demandar aquela quantidade de emprego que a gente considera como pleno emprego. Então, ele falava, é muito importante combinar essas coisas, né? Combinar o investimento público, né, e o subsídio ao consumo, e mecanismo de redistribuição de renda, com investimento privado. E o Brasil, isso foi um caso isso foi muito claro no Brasil. No período que a gente teve a redução das taxas de desemprego, geração de emprego formal no Brasil muito forte, puxada em grande parte também pela atuação do setor público, a gente teve um crescimento do investimento privado, porque ele justamente
aparece no momento em que você está utilizando a capacidade produtiva e, portanto, gerando incentivo na ampliação do investimento privado. Né? Então, essa combinação ela pode ser feita e não é difícil de ser feita. Né? E essa visão, né, de que o Estado é capaz de garantir o pleno emprego, ela é muito importante até a década de 70, mais ou menos. Né? Você tinha os estados realmente atuando nesse sentido. Os dados de crescimento do setor público no mundo desenvolvido há um grande salto do pós-desenvolvimento até o final da década de 70, né, em países como Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, enfim, na verdade França, todos os países desenvolvidos grandes, você observa essa grande expansão do setor público com redução forte das taxas de desemprego e crescimento praticamente com pleno emprego até a década de 70. Na década de 70, você tem uma questão importante, que foi a explosão dos preços do petróleo, um período inflacionário relevante, e uma desaceleração do crescimento. E, naquele momento, essas teses passaram a ser muito questionadas. Né? E você tem uma contestação dessa capacidade do governo de ampliar, de manter o pleno emprego. E o ataque que vem é um ataque muito claro, né, por uma linha de que essa atuação do governo estava gerando inflação e não estava tendo mais efeitos sobre a geração de crescimento econômico. Né? Embora a inflação esteja muito mais associada ao choque de preço do petróleo, as pessoas passaram a dizer que a inflação estava associada à atuação do governo e se conseguiu, naquele momento, do ponto de vista teórico na economia, fazer uma reversão de todo esse ideal. Né? E, no fundo, da década de 70, essa disputa, e a partir da década de 80, se vence a ideia de que o governo deveria sair da economia. Né? Que o governo deveria ter uma atuação cada vez menor. E, nesse sentido, a gente observa que, pelo mundo, uma mudança, né? Inclusive, as pessoas passam, esses países desenvolvidos passam a ter taxas de desemprego maiores, né, e permanentes. Aí eles falam que, na verdade, houve uma mudança na taxa de desemprego natural, mas, na verdade, o que houve foi uma retirada do setor público, muitas vezes. Embora, se a gente observa os dados, não houve exatamente uma retirada, mas parou o crescimento. Né? Na Inglaterra, chegou a ter uma certa queda, e essa visão ela acabou sendo um pouco dominante até os anos 2000, né? E ela voltou a ser contestada com a crise de 2008. Mas antes de entrar na crise de 2008, que é só para chegar como está hoje em dia esse debate, né? Uma das coisas importantes dessa visão, né, esse mesmo autor, que é esse economista polonês, Valéry, ele escreveu Os Três Caminhos para o Pleno Emprego, escreveu todas as discussões, né, todos os impactos que poderiam ter e como reverter. Ele escreveu um outro livro, um outro texto que é muito conhecido também entre os economistas, chamado Aspectos Políticos do Pleno Emprego. E ele falava o seguinte: apesar de toda essa nossa visão teórica favorável ao pleno emprego, e mesmo os efeitos, isso ele escreve em 54, dificilmente a gente vai ver os governos atuando completamente nessa linha, né? E aí ele se pergunta por quê, né? Se eu sei como resolver o problema do garantia do emprego da população, por que os governos não atuam? Né? E aí ele vai falar que tem aspectos políticos do pleno emprego. E ele ressalta alguns, né? Eu queria destacar dois principais. Ele fala que, obviamente, se o governo fizer isso, ele, de alguma forma, aumenta o poder de barganha dos trabalhadores. Né? Se a economia está permanentemente em pleno emprego, os trabalhadores aumentam seu poder de barganha e, consequentemente, eles conseguem aumentos salariais maiores, eles conseguem ter... Então, ele fala, ao garantir o pleno emprego, você vai tirar justamente esse poder que o setor privado tem, os empresários têm sobre os trabalhadores, de impor certas perdas salariais, uma série de coisas, porque quando fica fácil trocar de emprego, o aumento de poder de barganha é enorme, e na distribuição entre capital e trabalho, o trabalho acaba ganhando maior poder nessa disputa. Né? E outra coisa que ele fala é que, muitas vezes, o governo, para não ser capaz de atender a população, ele vai ampliar por áreas onde há concorrência do setor privado. Né? Como eu mencionei, na área de saúde e educação, ele não só vai estar garantindo um emprego alto e todos os efeitos de poder de barganha que isso tem, mas ele também vai atuar concorrendo em áreas do setor privado, principalmente as mais tradicionais, como saúde e educação. Isso também vai gerar uma reação do setor privado contrária a essa atuação do governo. E aí, qual vai ser o argumento que o setor privado vai usar para impedir que o governo faça isso? Que essa atuação do governo gera inflação.
né? Então, não é, ele meio que previu o que aconteceria depois, que foi exatamente essa reação que houve lá na década de 70, quando houve uma inflação por questões que não tinham nada a ver com a atuação direta do governo, mas que as pessoas usaram como uma resposta a esse tipo de política. E o que é interessante, ele mesmo fala, e assim, os autores daquela época falavam, só haverá inflação causada pela atuação do governo se a economia estiver permanentemente utilizando toda a sua capacidade. Enquanto a economia não está, não há pressão pelo lado da demanda. Se tem capacidade ociosa, o governo pode atuar, isso não vai gerar inflação, pode gerar outros a inflação pode vir por outras questões, mas não por efeitos do governo atuando. Se a gente pegar hoje no Brasil, a gente está numa situação com altíssima capacidade ociosa, desemprego altíssimo e inflação alta. Essa inflação não tem absolutamente nada a ver com a atuação do governo, nem na pandemia, nem nesse atual momento. Ao contrário, ela tem a ver com questões muito pontuais associadas a choques de oferta, né? Enfim, no atual momento, uma guerra, mas outras questões que não estão associadas à atuação direta do governo. Então, ele falava, esse argumento é um argumento muito forte, que acaba, e principalmente veio com esse fato de que a inflação afeta mais os mais pobres, etc., sem olhar exatamente qual é a causa da inflação, né? E se a causa da inflação não tiver nada a ver com a atuação do governo, porque a economia está numa situação de baixíssima oferta de emprego, né, alto desemprego, então, sem dúvida nenhuma, a atuação do governo vai gerar isso. E justamente essa reação, né, ela foi questionada, essa reação a essa ideia de que o governo poderia manter o emprego, na crise de 2008. Foi o primeiro momento que houve uma grande reação, justamente porque foi uma grande depressão, né, uma grande recessão, na verdade, no mundo desenvolvido, que as pessoas, no primeiro momento, associaram à crise da década de 30. Né? E justamente ali, durante a crise, os governos atuaram de forma muito coordenada para sair rapidamente da crise. Né? E tanto com expansão de moeda para os bancos centrais, com expansão de gastos do governo, e as economias rapidamente saíram da crise. Né? Só que depois, o que você observa é que essa reação ocorreu muito ali, em 2008 e 2009. Né? Posteriormente, isso foi completamente retirado, né? A partir de 2010, os países desenvolvidos, começando pelos Estados Unidos, mas também a Europa, muito fortemente, retomam as políticas de austeridade, que a gente chama, que são políticas de corte de gastos, e a economia mundial começa a patinar novamente. Né? Se a gente olha, os Estados Unidos foi por briga de Congresso e governo Obama, na Europa foi por decisão política, realmente. E aí você começa uma série de questionamentos sobre essa retomada da austeridade na Europa, né, nos Estados Unidos, mostrando que essa retomada da austeridade foi responsável por uma desaceleração da economia e uma baixa retomada pós-crise. Né, contrastando com o que tinha acontecido lá na década de 20, né, na década de 30, na verdade, quando você houve uma forte reação dos governos que se manteve e a economia mundial voltou a crescer, enfim, mesmo posteriormente à guerra. E aí, justamente, começa uma nova contestação né, e retomada dessas ideias que o governo é capaz, sim, de manter o pleno emprego, ele é capaz, sim, de gerar multiplicadores econômicos, né? A atuação do governo gera efeitos positivos na economia, em termos de geração de emprego e renda, e por isso deveria ser retomada a capacidade do governo de fazer isso. Esse debate estava acontecendo na economia e veio a pandemia. Né? E a gente percebe que, justamente no resto do mundo, a pandemia, felizmente, não queria que acontecesse uma pandemia, queria que tudo tivesse sido uma mudança por uma percepção que já estava caminhando, mas a pandemia acabou demonstrando a necessidade do governo, né, de forma muito clara, intempestiva, e, felizmente, né, a saída da pandemia está sendo muito mais coordenada do que a saída da crise de 2008. Né, até porque afetou o mundo inteiro, até mais do que a crise de 2008, embora, claro, teve seus efeitos, mas foi um pouco mais concentrado nos países desenvolvidos. Essa atual crise, ela acabou exigindo novas respostas. Né, e, na maior parte do mundo, você está tendo uma grande mudança nas suas legislações fiscais para permitir que os governos possam atuar de forma mais rápida, mais célere, e permitam que a economia se recupere mais rapidamente e se mantenha num nível mais alto de emprego. Né, e se a gente, aí trazendo esse debate para o Brasil, né, a gente teve no período recente a partir do início da década de 2000, um forte crescimento econômico, com redução do emprego,
né? E por atuação muito, né, se no primeiro momento você tem uma retomada pelo crescimento das exportações, por conta das commodities, posteriormente a gente percebe que duas coisas são centrais para uma retomada mais vigorosa da economia brasileira, que foi um processo de redistribuição de renda, né, ampliando a capacidade de consumo da população, e uma volta do investimento público que não se muito distante dos níveis da década de 70 e 80, mas bem vigoroso comparado à década de 90 e 80. Né? E nesse sentido, a gente observa, e aí tem vários trabalhos que mostram isso, né, como esses dois motores do crescimento foram centrais para uma retomada, para uma redução do desemprego no Brasil, né, e uma criação, principalmente, de empregos formais no Brasil. Né? E aí eu queria trazer aqui, são justamente dois gráficos que eu queria mostrar para os senhores, se eu puder. Espera aí só um minutinho, deixa eu já deixar eles no formato de apresentação, porque senão não dá certo. Só um minutinho. Professora, não está compartilhando, não. Eu acho não, é só um minutinho, já vou compartilhar. Não, eu parei. Na verdade, é uma sequência aqui. Eu queria só... Deixa só... Agora que eu vou compartilhar. Peraí, só... desculpa, eu ia botar no modo apresentação e não botei. Só um minuto. Agora acho que eu vou conseguir. Todos estão vendo? Sim. Estamos, sim. Perfeito. Então, uma das coisas muito positivas desse período, né, de forte crescimento foi essa associação entre a queda da desigualdade, medida aqui pelo índice Gini em azul, e a redução da informalidade no Brasil. Né, a gente percebeu que nesse período de forte crescimento do emprego, além, obviamente, de todos os ganhos de um emprego formal no Brasil, né, associados a diversos direitos, a gente percebe que ele contribuiu, justamente por isso ele contribui para uma redução forte da desigualdade, que veio combinado também com a ampliação do salário mínimo. Né? Quando a gente faz aqui, isso aqui é o índice, a participação dos salários na renda no Brasil, né? Elas vinha no período de queda muito forte até 2004, e há uma forte recuperação a partir de 2004, né, até 2014, até 2015, porque pareça, posteriormente começa a ter uma queda da participação do salário na renda. Né, e justamente isso aqui é uma distribuição, que a gente chama de distribuição funcional da renda, é um aumento de ganhos do salário sobre os demais rendas, né, da renda do capital, principalmente. E ela teve efeito, são dois efeitos principais, tem um pouco de efeito composição, que são setores mais intensivos em trabalho, que crescem, são o setor de serviços principalmente, mas também o efeito do aumento dos salários, que cresce, inclusive, um pouco acima da produtividade, que é esse que está mostrando aqui nessa tabela de baixo. Né? E aí, quando a gente observa, aqui são os dados do Diese, né? Não está super atualizado, porque eu queria concentrar justamente nesse período aqui de 2004 até 2015, ali. Esse ganho, né, da participação do salário na renda e o aumento da distribuição em favor do salário está muito associado à capacidade dos trabalhadores de terem aumentos reais nesse período. Né? Então, aqui são as categorias que o Diese acompanha. Se a gente olhar até 2003, quase metade tinha aumentos salariais abaixo da inflação, né, que são em vermelho. Aí chegava até quase 80%, aqui no caso de 2003, com aumento igual à inflação, e uma pequena parcela com aumento superior à inflação. No período de 2004 até 2015, 2014 principalmente, a gente começa, o vermelho praticamente some, né? O amarelo ainda continua com alguma relevância, mas o verde praticamente domina. Em 2012, por exemplo, mais de 90% das categorias tiveram aumento acima da inflação. Isso aqui claramente reflete esse aumento do poder de barganha associado a uma redução do desemprego, combinada a essas políticas que permitiam um maior crescimento econômico, consequentemente, uma maior oferta de emprego. Né? E aí, bem, justamente, né, eu queria entrar nessa discussão que acontece no Brasil, dessa ideia de que, para gerar emprego, é preciso flexibilizar o mercado de trabalho, né, e principalmente mexer fortemente na legislação trabalhista. Se a gente observar aqui, isso aqui são os empregos formais só no Brasil, a gente tinha aqui uma certa estabilidade, né, até o final da década de 90,
até início de 2000, e depois há um grande salto, né, quase dobrando a população ocupada, né, em empregos formais registrados pela RAIS, né, sai aqui de em torno de 30 mil e chega a quase 50 milhões, 30 mil não, 30 milhões, chega a quase 50 milhões aqui no ano de 2014, é o pico aqui. Depois, com a desaceleração econômica, a gente tem uma perda de trabalhos formais e depois praticamente uma estagnação. E é bom lembrar que a flexibilização trabalhista ocorre em 2016, aqui os dados vão até 2020, pela RAIS, né? Eu poderia ter botado tragédia aqui, mas eu queria concentrar nesses dados. Que é justamente essa ideia de que você precisaria legislação trabalhista, reduzir a capacidade dos trabalhadores de recorrer ao sistema judiciário, uma série de questões, como emprego, quando claramente a gente não precisou fazer nenhuma mudança na legislação trabalhista relevante e conseguiu ter uma ampliação enorme de emprego no período de crescimento econômico, a ponto de, em 2014, a gente tem uma taxa de desemprego extremamente baixa, né? Aí incluindo trabalhadores formais e informais, não só trabalhadores formais, e o que as pessoas chamavam de pleno emprego. A gente não estava exatamente em pleno emprego, é importante destacar isso, no caso brasileiro, porque pleno emprego pressupõe que você não tem ninguém subocupado, nem ninguém trabalhando menos horas que gostaria, né? Quando a gente olha a ocupação no Brasil, as pessoas podem estar trabalhando pouco, podem estar em um emprego com muito baixa produtividade. A gente sabe que no Brasil a gente ainda tinha muita gente trabalhando em setores de baixíssima produtividade, mesmo trabalhadores formais, né? Por exemplo, um exemplo muito claro são trabalhadores, os trocadores de ônibus, né? Que durante muito tempo a gente precisou fazer uma legislação para proibir que as empresas de ônibus demitissem o trocador, porque você poderia facilmente substituí-lo por uma máquina, né, de um cartão, porque você geraria um desemprego de quase 50% no setor de transporte de ônibus, né, urbanos. E, na verdade, aquele trabalhador podia facilmente substituir por uma máquina. Então, você existia ainda, bom, agora existe mais ainda, mas mesmo naquele momento de baixa taxa de desemprego, você não existia uma série de trabalhadores no Brasil que poderiam ser realocados em setores de maior produtividade, né? Não necessariamente facilmente, porque exige uma certa recapacitação da mão de obra, mas que poderiam ser aproveitados. Então, não existia uma falta de emprego, né? E é interessante lembrar que nesse ano, 2013, 2014, você teve uma mudança interessante. Os senhores conhecem que a maior demanda pelos alunos do Brasil pela área de direito, né? E os senhores são dessa área, sabem bastante disso. Mas naquele ano foi pela primeira vez engenharia, nada contra o direito, mas porque existia uma demanda por trabalhador qualificado na área de engenharia, justamente por um processo de crescimento econômico muito forte, puxado por investimento para infraestrutura, que estava demandando aquele tipo de mão de obra, portanto, se tornava atraente também para os futuros universitários no Brasil. Então, a gente estava num período muito positivo de requalificação, de necessidade de requalificação da mão de obra, de reaproveitamento da mão de obra em setores mais produtivos, que geraria um potencial de crescimento enorme. E isso tudo é, de alguma forma, interrompido por uma forte retração da economia, puxada, entre outras coisas, por uma grande retração fiscal. E, justamente, a partir de 2013, começa um debate no Brasil muito ligado a essa ideia de aspectos políticos do pleno emprego. Se os senhores olharem relatórios de bancos, em 2013, eles diziam que o mercado de trabalho no Brasil estava muito aquecido, e que isso gerava um problema de potencial inflacionário e que, portanto, você precisaria refrear esse processo. O que significa refrear esse processo? Aumentar o desemprego. Num bom português, é isso que se dizia. E é justamente uma forte demanda, né? E aí aparece claramente os aspectos políticos do pleno emprego, embora a gente não tivesse formalmente o pleno emprego, mas estava com um aumento muito forte do poder de barganha dos trabalhadores, uma pressão para uma mudança na legislação fiscal brasileira, justamente para impedir que o governo pudesse atuar de forma mais clara na garantia do emprego no Brasil, né? E aí o que a gente observa é que a partir de 2016, principalmente, você tem duas grandes reformas no Brasil. Uma é a reforma trabalhista, que os senhores conhecem melhor do que eu, com certeza, mas a segunda é justamente a mudança, a criação do novo regime fiscal, né, que é o teto de gastos, que basicamente impede o governo federal, que é quem tem capacidade de atuação, atue e principalmente seja capaz de contornar situações de desaceleração econômica. E o que a gente observa no Brasil, além desse praticamente uma estagnação no nível do trabalho formal, desculpa,
é que a gente tem, então, a partir da crise de 2014, uma queda no trabalho formal, aqui é empregada do setor privado, incluindo o trabalhador doméstico, né? Então, uma queda muito forte do trabalho formal e depois uma certa estagnação, depois entra a pandemia aqui. E, com contrapartida, um crescimento do trabalhador sem carteira. E isso, apesar da mudança na legislação trabalhista. Né? Se os senhores lembrarem, a aprovação da legislação trabalhista, o ministro, na época, era o ministro Meirelles, ele dizia que ia gerar 6 milhões de empregos no Brasil, que aquilo ali era a grande mudança para a geração de emprego no Brasil, e, na verdade, não foi isso que aconteceu, foi exatamente o oposto. Né? Você tem um crescimento do trabalhador informal, e quando a gente pega o crescimento do trabalho formal, que houve um pouco na margem, ele está muito associado a categorias criadas naquele momento, que são categorias praticamente de trabalho formal precarizado, como trabalho intermitente. Né? Então, realmente, a gente tem uma situação muito dramática no Brasil e que não vai se reverter sem a retomada da capacidade do governo de atuar. Na pandemia, isso ficou muito nítido. Né? Não foi à toa que a gente teve uma recuperação muito rápida no primeiro momento por uma forte atuação do governo brasileiro, comparável até aos países desenvolvidos em termos de redistribuição de renda, de garantia ao setor privado, mas que foi tudo praticamente retirado. Né? Inclusive, no virada de 20 para 21, a gente discutia muito os riscos da não flexibilização das regras fiscais para 2021, porque existiria um problema econômico causado pela pandemia e acabou sendo amplificado pelo próprio efeito da pandemia, que tem um recrudescimento no início de 2021, gerando um problema gravíssimo. E aí o governo, ao invés de flexibilizar de forma permanente, aprova uma nova PEC que não só reforça a PEC anterior, do teto de gastos, como cria mais regras e flexibilizando, no primeiro momento, apenas para um auxílio emergencial de 44 bilhões, que não era suficiente frente a quase 300 bilhões gastos em 2020. Depois o governo acaba flexibilizando, mas sempre de forma muito pontual. Né? E mantendo, sem mexer no arcabouço fiscal brasileiro, que permitiria que o governo atuasse na contramão. Né? Então, para terminar, eu acho que a gente tem hoje no Brasil um grande desafio, né, em termos de garantia do direito ao trabalho e da própria discussão sobre o direito do trabalho do ponto de vista econômico. Né? Claramente, a mudança na legislação trabalhista no Brasil, a maneira que ela foi feita, ela não era com objetivo nenhum, na minha opinião, de geração de emprego. Ela estava muito mais associada a uma redução do poder de barganha dos trabalhadores do que, de fato, uma preocupação com a geração de emprego no Brasil. A gente sabe que existem questões que precisam ser melhoradas na legislação trabalhista, o senhor sabe muito melhor do que eu, a gente ainda tem um problema grave de uma não regulamentação para trabalhadores que estão em aplicativos, uma série de situações muito precárias no Brasil ainda de geração de emprego, e que a gente precisaria repensar isso, né? O próprio sistema de proteção social no Brasil ele não é pensado tanto para os trabalhadores informais, ele é muito voltado aos trabalhadores formais, embora BPC, Bolsa Família, comece a contemplar um pouco esses trabalhadores informais, ainda precisaria de uma solução um pouco mais permanente para isso, como a gente observou na pandemia. Né? Então, existem coisas que podem ser melhoradas, eu não sou especialista tanto quanto os senhores, então não vou me ater a isso, mas queria concentrar justamente na segunda parte, que foi a segunda grande mudança, que foi a aprovação do teto de gastos, que realmente foi uma camisa de forças no governo. E aí, por que eu falo que o fato de ter sido feito no governo federal é muito relevante, né? Embora alguns estados que estão nos regimes de recuperação fiscal estão sendo impostos a mesma restrição, mas os estados e municípios eles não têm autonomia na capacidade de gastar. Né? Eles têm muita restrição fiscal porque eles realmente dependem da sua capacidade de arrecadação para gastar, porque eles não têm o potencial, não conseguem emitir dívida, né? Eles não emitem dívida na sua própria moeda, a moeda é controlada pelo Banco Central, que está associado ao governo federal. Você tem uma série de restrições no nível subnacional, que quem pode e deve atuar é o governo federal. E ao impor essa camisa de força, ficou nítido ali em 2016 que aquilo ali era um movimento político de resposta aos aspectos políticos do emprego, que é atacar a legislação trabalhista, né, e com redução forte do poder dos sindicatos, com ataque à própria ao sistema judiciário do trabalho, né, uma série de questões importantes, e também a incapacidade a própria poder de barganha direto dos trabalhadores, com a lógica de que você deixaria a própria lógica de você mudar, né, o legal versus esqueci o termo agora, né, isso me deu um branco agora,
né? Os senhores conhecem muito bem, que é pela pactuação, né, individual versus o que está previsto na legislação. Isso, obviamente, coloca Davi e Golias frente a frente, né? Quem tem o poder de dar emprego para a pessoa tem muito mais poder sobre quem está procurando emprego. Então, você tem uma série de problemas aí na forma como a legislação foi enfrentada e que não vai resolver o problema do direito ao trabalho, ao contrário, vai simplesmente precarizar ainda mais o trabalho. E, no ponto de vista fiscal, né, o mundo está caminhando na outra direção. Né? Como eu disse para os senhores, se a crise de 2008 já gerou um debate relevante, né, principalmente a retomada da austeridade pós-2010, que gerou, inclusive, um debate no mundo sobre uma estagnação secular, as economias desenvolvidas estavam praticamente estagnadas pós-2013, 2014, sem capacidade de recuperação. Com a crise da pandemia de Covid-19, isso muda e a gente observa no mundo inteiro, né, no mundo desenvolvido principalmente, mas obviamente China, né, que não se adequa a nenhum desses padrões, ao contrário, mas no mundo desenvolvido capitalista de senso, você tem uma mudança importante nos regimes fiscais e com os países todos falando que vão manter seus estímulos fiscais por um período longo até que as economias de fato retomem níveis de atividade econômica e emprego elevados. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente mantém a nossa legislação fiscal muito dura e com vários problemas, né, de sobreposição de regras fiscais que nos impedem de atuar de forma mais direta. Claro que numa situação de emergência, né, o teto de gastos ele tinha lá uma previsão de uma chamada cláusula de escape, que é a possibilidade de utilização de crédito extraordinário, mas que só podem ser utilizados no Brasil em casos extremos, como pandemia e guerra. Duas coisas que a gente esperava não ter vivido nesses últimos anos, né? E acabaram existindo e foi possível fazer uma atuação. Mas, esperamos que no ano que vem não exista mais, que a guerra tenha sido resolvida, espero de forma mais rápida possível, e que a pandemia tenha sido, de fato, superada. A gente vai estar num momento de retomada forte do crescimento econômico brasileiro e o Estado brasileiro vai estar de mãos atadas se não for revertido, se não forem repensado esse arcabouço fiscal brasileiro. E aí, nesse sentido, a incapacidade de gerar emprego com qualidade e com o nível necessário para a população brasileira poder retomar sua capacidade de renda, né, e de melhoras de padrão de vida. Né? Bom, eu termino aqui a minha intervenção, acho que esse era o que eu mais gostaria de falar com os senhores, mas fico aí à disposição para um debate ao final, né, como o Eduardo sugeriu, que eu acho que é muito mais interessante ouvir as dúvidas também e, enfim, inquietações dos senhores, a gente possa debater. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Estou aqui e muito ansiosa para ouvir, Eduardo. Muito obrigado, professora. Parabéns pela abordagem, trazendo aí a questão toda econômica por trás, inclusive, das nossas reformas trabalhistas no passado, que pode condicionar o futuro também. E aí eu passo a palavra agora, então, para o doutor Eduardo Moreira, para ele fazer suas considerações. Obrigado, doutor. Eu agradeço a aula da professora Esther. Eu acho que as pessoas, enfim, não têm ideia que as palestras que eu dou, na verdade, elas são 100%, né, alimentadas por esses momentos que eu tenho, essas oportunidades de ter essas aulas com a Esther, com o Guilherme Mello, com o Pedro Rossi, e eu, um engenheiro civil que passei pela economia, né, tenho muito ali a visão prática de mercado, 20 anos no mercado financeiro, mas mais como um operador do sistema, eu aproveito muito essas oportunidades. Então, eu te agradeço, Esther, E se você, por acaso, né, ouvir partes dessa palestra reproduzidas com devido crédito nas minhas palestras, não é coincidência, tá? É absolutamente uma relação de causa e efeito. E eu acho interessante isso que esse tema, até fui convidado há pouco tempo atrás para escrever um capítulo de um livro, né, que está sendo organizado por um ministro do TST para falar sobre a questão do futuro do direito do trabalho. E eu me permiti, né, fazer uma interpretação talvez um pouco diferente desse termo direito do trabalho, né? Qual o direito básico que deveríamos ter, né, em relação a qualquer trabalho que a gente produza, né? Deveria ser o fruto desse trabalho, né? Eu acho que quando qualquer pessoa realiza algum tipo de trabalho,
o mínimo que todos deveriam concordar em termos de justiça seria que essa pessoa tivesse acesso a pelo menos parte da riqueza gerada por esse trabalho. E o capitalismo inventou uma máquina que muitas vezes não aparece claramente, mas uma máquina que sequestra esse direito fundamental do trabalho, que é ter, né, uma parcela do fruto, da riqueza que esse trabalho gera. E fez isso, né? Muito em cima dessa concentração de poder que vem dessa concentração de capital. Vários bilionários, eu gosto de chamar de bilionários bonzinhos, né? Você tem os bilionários bonzinhos, que são esses preocupados com o social, os Bill Gates da vida, essas pessoas que, enfim, têm bilhões, bilhões e bilhões, mas acham que o mundo deveria ser um mundo muito mais justo. Mas vários, Warren Buffett também, né? Às vezes ele tem seus momentos de bilionário bonzinho também, e eu acho que todos eles são, por incrível que pareça, unânimes em concordar que um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia, como a professora Esther falou, é remunerar muito mais o capital do que o trabalho, né? E isso não acontece por acaso, isso não acontece à toa, né? Isso acontece porque aquele que detém o capital, ele tem elementos de chantagem, né, para aquele que não detém o capital, porque, por definição, para você produzir riqueza, você precisa usar riqueza. Não existe produzir riqueza sem, no início do processo, que é aquilo que a gente chama de investimento, você colocar, né, alguma riqueza que já existe no processo. Então, você quer plantar milho, você vai pegar as sementes de milho, cavar um buraco, botar as sementes de milho, e você gastou ali energia, você gastou sementes de milho, você gastou água para plantar, então você fica mais pobre no começo, para no final do processo você ficar mais rico. E se você tem uma parcela da população grande que não tem acesso ao capital, que não tem capital, que não tem terra, que não tem máquina, que não tem, enfim, o conhecimento necessário, então a gente está falando de capital fundiário, capital financeiro, capital intelectual, capital tecnológico. Se você tem um grupo que não tem isso, esse grupo é obrigado, né, a aceitar as condições daqueles que detêm e concentram o capital para que eles possam sobreviver, para que eles possam ficar com alguma parcela de riqueza para sobreviver. E aí, né, esses que detêm o capital, eles empreendem uma luta para cada vez conseguir saquear mais o direito do trabalho desse que não tem o capital. Então, é uma batalha para conseguir cada vez ficar, né, roubar, me perdoe usar essa palavra aqui num grupo de advogados, mas aqui um engenheiro falando, roubar, né, uma parcela maior daquilo que é o fruto do trabalho dessas pessoas que se dedicam a produzir essa riqueza. E a gente, só para dar um exemplo aqui que parece super simplório, mas ele talvez choque, né? No Brasil, a gente hoje, um dos mecanismos mais eficazes de se sequestrar o direito do trabalho, do trabalhador e da trabalhadora brasileira, né, é através do sistema financeiro, é através dos bancos e das corretoras que existem no Brasil. E as pessoas, se eu perguntar que vocês concordam, provavelmente todos concordariam, mas talvez vocês não conheçam a magnitude, né, desse saque, né, a magnitude desse roubo. Um amigo meu, né, que é presidente de um dos maiores grupos de empresas do Brasil, ele, há um tempo atrás, sabendo dessa minha denúncia do que faz o sistema financeiro, em termos de, enfim, ser um sistema que não é um sistema intermediário, né? Ele intermedia a riqueza, ele não produz riqueza, mas é o que mais ganha dinheiro no Brasil desde sempre. Ele, sabendo disso,
ele me mandou uma mensagem outro dia por WhatsApp falando o seguinte: Eduardo, olha só, tinha um rapaz na minha frente de 18 anos. E esse menino de 18 anos, eu vi ele tirando uma nota de R$ 100 daquela máquina de 24 horas, né, de banco 24 horas, saiu com pressa e esqueceu de tirar o recibo. Olha o que estava escrito no recibo. Era o banco original, né, o banco onde ele tinha feito aquele saque, e ele me mandou uma foto por WhatsApp e estava lá a taxa. 967% ao ano. 967% ao ano. É uma taxa que impressiona, mas impressiona de uma maneira quase que abstrata. E eu resolvi mostrar para ele, né, o que significa o 967% ao ano. E aí fiz a seguinte conta, Esther. Eu falei, esse menino de 18 anos, se ele não pagar essa dívida, em 5 anos, e 5 anos é um prazo absolutamente curto, né? A definição até clássica de curto, médio e longo prazo é dada, né, pelas T-bills, T-notes e T-bonds americanos. No mercado a gente fala. Então, o curto prazo, 2 anos, o médio prazo até 10 anos e o longo prazo, enfim, acima de 10 anos. No mercado é a definição que se dá. Então, 5 anos, a gente está falando de curto para médio prazo. Ninguém pega dinheiro emprestado para um prazo muito mais curto do que isso, para algum tipo de atividade estrutural, ou seja, para investir, para abrir um negócio, para fazer nada disso. Você sabe quanto esses R$ 100 viram de dívida em 5 anos nessa taxa? Quanto esse menino de 18 anos vai estar devendo em 5 anos? Em 5 anos, se ele não pagar esses R$ 100 que ele deve? Se eu abrisse aqui para a fala, né, e eu já abri muitas vezes, as pessoas falariam: R$ 5.000. Aí tem aqueles que chutam mais alto, falam assim, R$ 10.000. Aí eu falo, não, chuta muito alto. Aí as pessoas falam, tá bom, R$ 50.000 ele ia dever. Pois bem, esse rapaz, esse menino de 18 anos, um caso real, a taxa real, ele deve em 5 anos R$ 14 milhões. Esse menino que pegou R$ 100 emprestado, em 5 anos ele deve R$ 14 milhões para o banco. O que acontece? Esse menino ele vai passar a trabalhar para o resto da vida para pagar essa dívida. Esse menino vai passar a ter um trabalho que vai render R$ 1.200, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, e todo esse dinheiro, fruto do trabalho, que deveria ser dele, né? Porque é o direito que ele tem do trabalho que ele executa, esse dinheiro não vai para ele, e não vai para ele para sempre. Ele se torna um escravo financeiro. E eu lido, é isso, servidão por dívida disfarçada. E o Brasil é o único país do mundo, a Esther me corrige se eu estiver errado, que permite legalmente que os bancos, um país com uma taxa de juros de 10% ao ano, que os bancos cobrem 1.000% ou mais de 1.000% ao ano de juros. E essa é uma dívida que ela é impagável. Eu acho engraçado quando a Febraban e os bancos eles falam o seguinte: não, a taxa tem que ser alta porque a inadimplência é grande, confundindo uma relação de causa e efeito que é totalmente contrária. Vocês me digam se uma dívida que transforma R$ 100 em 14 milhões em 5 anos, se essa dívida é pagável. Essa dívida não é pagável. Essa dívida é impagável. E aí o que acontece? Você tem o caso não do garoto que pega os R$ 100 na máquina, mas você tem o caso do cara que compra uma televisão nas Casas Bahia, compra um sofá na Marabras, que compra, enfim, uma estante no Magazine Luiza, e essas pessoas estão para sempre reféns desse pagamento de juros. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui é esse ponto de que hoje o direito do trabalho das pessoas é sequestrado por uma financiarização da economia e uma atuação sem nenhum limite dos bancos para poder, que são intermediários, volto a dizer, para sequestrar, né, a riqueza produzida por esses milhões de brasileiros e brasileiras. Aqui só um outro ponto que é curioso, que no Brasil a gente precisa, toda a chance que a gente tem, né, chamar atenção para essas coisas.
No Brasil, se a taxa básica de juros, a Selic, começa a subir muito, a poupança tem um teto, né? A poupança para ali no 0,5% ao mês mais TR, ou seja, 6,17% ao mês. A TR é sempre muito baixa ou zero. Agora, o quanto o banco cobra para o dinheiro que ele empresta não tem teto. Olha que curioso isso. Ou seja, se a gente for com uma taxa de juros para 40% ao ano, o cara que tem dinheiro na poupança vai continuar ganhando 6%. Parou no 6%. Agora ele vai pegar dinheiro a 1.500%, a 2.000% ao ano. Então, esse é o primeiro elemento que eu queria falar. O segundo elemento é o seguinte. Quando o capital começa a ficar muito concentrado, e alguns números, né, a gente está acostumado a ouvir alguns números, 1% no Brasil detém 47% das terras produtivas. É pior do que esse o número. As pessoas falam isso, né? Mas o problema é o seguinte, 1% das matrículas. Mas vários donos de terra são donos de várias matrículas. Então, é mais concentrado do que isso. Então, 1% dos donos de terra do Brasil são donos de mais de 50% das terras cultiváveis no Brasil. O 1% tem quase 30% da renda, e etc. Agora, deixa eu dar um outro dado para vocês. Dados da Ambima. Se vocês entrarem hoje na Ambima, ali no relatório distribuição de varejo e private, 0,1%. Olha esse dado, Esther. 0,1%. No Brasil, a gente tem de dinheiro investido, né, pelo pequeno investidor, que é chamado investidor de varejo, pelo médio investidor, que é aquele chamado varejo alta renda, e pelo grande investidor, que é o chamado private, a gente tem em torno de 4,5 trilhões de recursos, né, investidos nos bancos. O 0,1% mais rico, tem 35% desses investimentos. Os 90% mais pobres têm 32% desses investimentos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se a gente imaginou que um bolo está sendo dividido, o pessoal em economia adora a história do bolo, né? Se é um bolo que está sendo dividido, significa que você tem 901 pessoas para comer o bolo, 901 pessoas para comer o bolo, e você divide o bolo da seguinte maneira, você corta o bolo em 2, e uma pessoa vai ficar com metade, e as outras 900 vão ter que dividir a outra metade, comparando o 0,1% mais rico com os 90% mais pobres. Esse é um número que ninguém fala, eu nunca vi ninguém falar em nenhum lugar, né? Eles falam muito da concentração de riqueza, de renda, etc., mas desses investimentos. E esses investimentos, a gente tem um outro problema sério no Brasil, que é o seguinte, a gente fala no Brasil porque a gente tem uma limitação do Estado de investir, e a Esther, ela, enfim, expôs muito bem a questão do teto de gastos, e eu tenho uma tese pessoal que eu acho que esse teto de gastos, ele vai, obviamente, não é que ele vai, né, deixar de existir, ele já deixou de existir. A gente não cumpriu o teto de gasto todos os últimos anos, né? Porque ele é um instrumento absolutamente inócuo e você não consegue no Brasil, dado o que salvou o Brasil esse ano foi a inflação. Aliás, o que salvou Guedes esse ano foi a inflação, porque ele abriu espaço no teto de gastos e fez com que a dívida pública não explodisse, porque a arrecadação ela aumenta nominalmente em relação à inflação e o tamanho da dívida não aumenta junto, porque um pedaço da dívida é pré-fixada, um pedaço da dívida é junto com a Selic, a gente estava com taxa de juro real negativa no Brasil, e só um pedaço acompanha a inflação. Então, o que salvou o governo foi a inflação. Mas num ambiente normal, né, o teto de gastos, ele rapidamente tornaria o orçamento público inviável, como tornou, mesmo com essa situação, e o governo teve que abrir mão. Mas eu acho que ele foi colocado como um instrumento que torna a classe trabalhadora ainda mais refém das opiniões, né, da elite econômica do setor privado no Brasil. Porque sem o Estado poder investir, as pessoas elas têm que aceitar, desesperadas, trabalhando na informalidade, desempregadas, têm que aceitar o que surge como solução para a situação delas. Então, eu me lembro que na reforma trabalhista era o seguinte, olha, o desemprego está grande, mas o Estado não tem capacidade de investir. Então, se vocês quiserem que surjam novos empregos, vocês têm que ser a favor da reforma trabalhista. E a reforma trabalhista
ela atua, vamos lembrar, capital e trabalho. O capital super remunerado, o trabalho não é remunerado. Então, já que o trabalho não é remunerado, essa concentração vai ficando cada vez maior. Eu estou passando um dado para vocês do 90%, 0,1%, isso é capital financeiro. Como isso vai ficando cada vez maior, a barganha que esse que trabalha tem é simplesmente se associar e falar, olha, eu não vou mais trabalhar. Aí o cara vai lá e ataca os sindicatos, ataca as associações, ataca a possibilidade dessas pessoas conseguirem barganhar, né, com um único instrumento que elas têm. E quando acaba essa capacidade de barganhar, ela depende do mínimo que a lei garante. O direito do trabalho, numa situação como essa que a gente vive, de extrema concentração de renda, de extrema desigualdade, ele existe para garantir esse mínimo, numa situação onde, se esse mínimo não existisse, as pessoas trabalhariam por um prato de comida, as pessoas trabalhariam por um lugar para dormir, as pessoas trabalhariam por uma roupa para vestir. Mas aí ele vai lá e ataca a associação e ataca o direito do trabalho, porque ele quer que o cara trabalhe por um prato de comida. Ele quer que o cara trabalhe por um pedaço de roupa. Ele quer que o cara trabalhe por um teto. E quem poderia entrar na equação e não deixar que isso acontecesse quando o direito do trabalho, agora eu estou falando das leis, é atacado, e quando, enfim, a capacidade das pessoas barganharem coletivamente não existe, né? Quem poderia fazer isso e interferir é o Estado, mas o Estado perde a sua capacidade de entrar no jogo por conta da PEC, né, que limita o teto dos gastos. Então, você começa a criar no Brasil a tempestade perfeita para o trabalhador. Ele não consegue se associar, ele não tem direito às condições mínimas, né, de se defender e de ter a sua dignidade garantida, e o seu trabalho, ele escoa todo pela financiarização e pelo poder dos bancos da economia. A gente tem mais de 70 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de dívida, e essa dívida é uma dívida, normalmente, todo mundo olha o custo médio da dívida, mas esse custo médio da dívida engana pra caramba, porque o cara que é rico pega dinheiro emprestado a 20%, o cara que é pobre pega dinheiro emprestado, né, a 100%, 200%, 1000% ao ano. A média fica parecendo que está pegando a 50%, mas como Einstein dizia, se você tiver com metade do corpo na geladeira, metade no forno, na média você está na temperatura ambiente. Na prática, você está morto. Aí eu quero entrar no segundo ponto, que as coisas vão piorar, porque o sistema capitalista inventou uma outra maneira de saquear o trabalho das pessoas. E o trabalho das pessoas, hoje, ele está sendo saqueado através de monopólios privados que dominam o ambiente de negociação de riqueza e cada vez vão ser maiores, né, em relação à sua importância nos ambientes de negociação. Estou falando do Facebook, estou falando do Google, estou falando da Amazon, dessas empresas que são monopólios privados. Como é que funciona quando a gente perguntar? O Google é dono de quê? É dono de uma empresa de buscas e que ganha dinheiro fazendo publicidade. O Facebook é dono de quê? É dono de uma empresa de conexões sociais e que ganha dinheiro fazendo publicidade. Não é verdade. O Google e o Facebook são donos de todas as empresas. Olha o que eu estou falando. O Google e o Facebook são donos, no tempo, de todas as empresas que se utilizam dessa plataforma para crescer e existir. Como é que funciona hoje em dia o modelo de um novo negócio? Funciona da seguinte maneira: você quer abrir um novo negócio, você entra no Google, no Facebook, no Instagram, e você vê quanto custa para você atingir 1 milhão de pessoas. Desse 1 milhão de pessoas, você vai ver quantas pessoas se interessam pelo seu produto. Esse número de pessoas que se interessam são as pessoas que vão clicar para conhecer o seu produto. Aí você já tem uma coisa chamada CPC, que é o custo por clique das pessoas que vão se interessar pelo seu produto. Das pessoas que se interessaram pelo seu produto, você vai ter as pessoas que vão entrar para conhecer o seu produto, querer se informar, ler o seu material, fazer uma ligação.
essas pessoas são aquelas interessadas no seu produto. Isso é chamado CPL, custo por lead. Lead, em inglês, quer dizer uma indicação ou alguém que está interessado no seu produto. Dessas pessoas que se interessam, algumas vão se tornar suas clientes. Isso é o que a gente chama também de CPC, Cost per Client, o custo por cliente. Qual a conta que as empresas fazem? Elas fazem a seguinte conta. Quanto custa um novo cliente para mim? Eu sou uma empresa que eu sou uma operadora de turismo. Eu sou uma confecção que produzo camisas. Eu sou uma editora que produzo livros. Eu faço, enfim, qualquer coisa. Eu presto um serviço, né, de consultoria tributária, contábil. Eu vejo quanto custa arranjar um cliente através dessas redes privadas, monopolistas. E aí, quando eu vejo quanto custa arranjar um cliente, eu cobro o preço desse cliente, um valor que me dê um resultado, ou seja, o valor presente desse cliente no tempo é maior do que o custo de adquirir esse cliente. E eu abro e monto a minha empresa. Então, um cliente que é um cliente, enfim, de uma empresa de educação que eu faço, ele me deixa ao longo do tempo R$50 de resultado. O custo desse cliente, somando o custo operacional mais o custo da propaganda no Facebook, é R$20. Esse cliente me deixa um resultado líquido, um lucro de R$30. Então, eu vou montar uma empresa enorme e vou sair atrás dos clientes no Facebook e no Google. O que o Facebook e o Google fazem com o tempo? Eles pegam esse preço e vão subindo até encostar no teu resultado e você, ao longo do tempo, transbordar todo esse resultado para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta, Esther. Existe algum tipo de controle do quanto o Facebook e o Google podem subir o preço das propagandas dele para você poder acessar as pessoas? Nenhum! Não existe, não é medida a inflação do Google, a inflação do Facebook. E a gente está falando de custos de anúncio que subiram 100 vezes. 100 vezes não é 100%, não. É 100 vezes. É 10.000%. 10.000% ao longo da última década. Só que o que acontece, gente? Aí você diz o seguinte, não, mas tudo bem, se ele subir muito o preço, eu vou fazer negócio em outro lugar. Onde? Onde você vai fazer negócio em outro lugar? Então, a gente está entrando numa fase agora onde os negócios estão sendo, e isso está valendo para os bancos, está valendo para o varejo, está valendo para os serviços, para a consultoria, e isso aconteceu na pandemia, isso acelerou absurdamente na pandemia, e essas empresas são monopolistas, porque aí a gente tem que colocar uma coisa na cabeça das pessoas, que é o seguinte, o ambiente de maior competição que existe não é um ambiente sem Estado. O ambiente que existe de maior competição é um ambiente com o Estado, direcionando essa competição, colocando limites para essa competição, porque se não existe Estado, migra para o monopólio. E a gente pode ter outra conversa sobre isso, que a gente fala de consolidação de modelos de mercado de capitais, por que consolida múltiplos de empresas que são negociadas, capacidade de comprar outras empresas com as suas próprias ações, mas o ambiente onde não tem presença de Estado, ele migra para um ambiente monopolista. E a gente está virando um ambiente de negócios onde as pessoas são obrigadas a negociar por monopólios privados. Isso é um perigo gigantesco. Para piorar, no Brasil, a gente está falando da negociação, né? No Brasil, vamos falar do cara pequeno que quer entrar nessa confusão, ele está informal, não tem mais emprego, não tem mais acesso à proteção que ele tinha social antes, não tem mais acesso, provavelmente, à aposentadoria. Eu e Esther lutamos juntos na mesma trincheira por isso. Hoje em dia, quem é jovem, preto e pobre não vai se aposentar, porque não vai conseguir juntar 20 anos de trabalho formal antes de morrer, ele não vai conseguir se aposentar. E aí esse cara fala assim, não, mas que bom, porque agora eu posso competir, né? Porque agora todo mundo de casa pode ter o seu próprio negócio, agora todo mundo de casa pode, enfim, competir com os grandes e etc. E aí sabe quais são os 3 principais custos dessa nova economia para as pessoas que não detêm o capital? O produto dela, ou o serviço que ela presta, tem 3 principais custos. O primeiro é o financiamento. Porque se ela não tem capital, ela tem que pegar esse capital com alguém. E esse financiamento é o dinheiro que ela tem que pegar emprestado para poder fazer o negócio dela. Se ela está desempregada e ela quer
enfim, costurar blusa, ela precisa de uma máquina. Ela precisa de comprar algodão e ela não tem esse dinheiro para começar. Então, ela precisa pegar esse dinheiro. O segundo custo que ela tem é a energia que ela precisa para transformar a riqueza. Por definição, a gente consome energia, seja óleo diesel, gasolina, eletricidade, para transformar a energia. O segundo custo que ela tem é o custo de energia. E o terceiro é o de envio das coisas nessas plataformas, onde você faz as coisas no seu sítio, na sua casa, na sua garagem, na sua fábrica no interior, e aí você pode se comunicar com o resto do mundo. Vocês acham que é coincidência a gente estar querendo privatizar os dois bancos públicos, a Petrobras, a Eletrobras e os Correios? Não é coincidência. Não é coincidência. Aí a gente vai ter um problema enorme, professor e Esther, que é o seguinte: o pequeno, que já não consegue competir com o grande, que já não consegue se associar para poder barganhar, que já não tem os direitos mínimos garantidos, esse cara não vai conseguir ser competitivo. Por quê? Porque no mercado privado, e vão virar monopólios, né? A energia, o cara grande vai comprar muito mais barato, que ele compra no leilão. Como já consegue hoje comprar nos leilões de energia, ele consegue comprar mais barato. O pequeno vai comprar no varejo, vai comprar mais caro. O pequeno, a parte do banco, eu não preciso explicar, vocês sabem, vai no banco com R$1 milhão e vai no banco com R$1.000, e você vai ver quais fundos vão te oferecer para o teu dinheiro render e qual a taxa de empréstimo que você vai ter ofertada. Então, o custo de financiamento vai ser muito maior para o pequeno do que para o grande. O custo da energia vai ser muito maior para o pequeno do que para o grande. E o custo do envio, se é que ele vai poder enviar as coisas do lugar onde ele estiver, se é que vai chegar lá, né, os Correios ainda, ele vai ter um custo muito mais alto também. Então, a capacidade, e isso que me deixa muito preocupado, porque o Estado ele pode e deve, em momentos de falta de competitividade, de desigualdade extrema, de concentração de oportunidades, ele pode entrar equalizando o jogo, subsidiando setores, oferecendo condições para outros que ele tenha um interesse que, enfim, cresçam e possam competir, gerando um ambiente saudável dentro do mundo capitalista. A gente está falando só de capitalismo aqui. O Estado vai perder os seus instrumentos, ele está perdendo os seus instrumentos. Se a gente chegar nesse ritmo, daqui a 10 anos, a gente pode chegar e falar assim, não, mas olha, o Estado agora tem que atuar. O Estado vai falar assim, não tem como. Eu não tenho mais instrumento para atuar. Eu não tenho como baixar mais o preço do petróleo. Eu não tenho como fazer um financiamento através do meu Banco Nacional de Desenvolvimento. Eu não tenho como financiar o micro e o pequeno empresário através dos meus bancos públicos. Eu não tenho. Não tenho. Então, a gente está perdendo essa capacidade do Estado intervir. Tudo isso é a mesma história que eu estou falando desde o começo. É o poder para o capital e é tirar o poder do trabalhador. E quando você tira o poder do Estado, gente, porque o Estado é uma ficção, né? Estado, já viu um Estado andando na rua? O Estado andando na rua. Pergunta para um astronauta lá na estação espacial, né? Fala assim, quantos estados você está vendo aí de cima? O Estado é uma convenção nossa. E o Estado, ele é formado, né, por um grupo de pessoas. A definição de nação é de grupo, né? E o Estado, a figura jurídica desse grupo. Se você for olhar no Brasil, o Estado, a nação, é formada por 90% de pessoas que são pessoas que vivem ali ou na classe média ou ganhando muito pouco. Eu sempre gosto de lembrar que no meio dessa crise teve um boletim de desigualdade nas metrópoles que mostrou que a renda média do trabalhador nas metrópoles, dos 40% mais pobres, tinha caído para R$153 por mês, per capita, em casa. Tinha caído de 250 para 153. Esther, se você extrapola isso para o Brasil, são 8 Haitis, 8 com uma renda abaixo do Haiti dentro do Brasil, 80 milhões de pessoas com uma renda abaixo do Haiti. 180 países da ONU, a gente ficaria em número 178 de pobreza. Esses 80 milhões, que é mais do que uma Alemanha. É uma Alemanha, mais ou menos, dentro do Brasil, com uma renda abaixo do Haiti. Então, quando você tira poder do Estado, é dessa turma que você está tirando poder. É desse grupo que você está tirando, não é do capital que você está tirando poder, você está dando poder. Um outro gráfico interessante tem naquele World Inequality Report, que o Piketty, né, é um dos pesquisadores e tudo, que mostra qual que é
patrimônio líquido dos estados. Ou seja, o quanto os estados têm de patrimônio menos o quanto eles têm de dívida. O que aconteceu ao longo dos últimos anos? O patrimônio privado explodiu, o patrimônio líquido dos estados não só caiu, como na maioria dos países do mundo é negativo, a maioria dos estados do mundo hoje tem patrimônio líquido negativo. O que isso quer dizer? Você já nasce devendo como parte desse grupo. Eu brinco que esse é o pecado capital. O menininho, você vai na maternidade, ele já nasce com uma dívida. Para quem? Para o cara que mora na cobertura ali do prédio, para o latifundiário. Ele nasce devendo já dinheiro para essas pessoas através do Estado, que o Estado é o mecanismo por onde essas riquezas todas fluem. E você consegue claramente ver que essa queda do Estado foi uma transferência dessas riquezas todas para o setor privado, né? E eu gosto quando a Esther falou dessa questão do Estado, de que todo gasto não é igual, né? E claro que a história do Keynes, de cavar o buraco, tem uma que eu gosto que é bem parecida com essa, mas eu gosto de usar muito. O Friedman, né? O Milton Friedman, estava na década de 60 visitando aqueles países asiáticos, do Sudeste Asiático, que estavam já começando a crescer bastante ali. E aí ele foi visitar um desses países que estava vivendo um milagre econômico desses, e foi ver a obra de uma estrada. E viu um monte de trabalhador cavando a estrada com pá, né? E diz, né, a história que ele chegou e falou, pô, mas vem cá, por que vocês não estão usando trator, né? Já existe um monte de trator que, pô, vocês fariam esse negócio super rapidamente. E aí ele disse o seguinte, não, porque isso é uma maneira da gente transferir renda e gerar emprego. Aí diz que o Friedman fez a seguinte brincadeira com ele, caçoando dele ali. Então, por que vocês não usam colher? Empregaria muito mais gente. E as pessoas riem, né, como se ele tivesse dado uma lição de moral, mas me perdoe, o prêmio Nobel é absolutamente estúpida. Essa fala do Friedman. Por quê? Porque vamos levar para os extremos, se a brincadeira é levar para o extremo. Se você faz a estrada com uma colher, você vai conseguir remunerar um monte de gente que vai poder comprar um carro, mas não vai poder andar numa estrada, porque a estrada não vai nunca ficar pronta. Se você faz a estrada com um trator, que é de uma empresa, de uma pessoa, você vai ter uma estrada linda, mas não vai ter ninguém para andar de carro na estrada. O que um governo faz é medir o tamanho da pá. O que um governo faz é fazer esse processo de transferência de renda preocupado com o legado. Então, é maximizar o legado, permitindo que a transferência de renda aconteça. É medir o tamanho da pá, para que você tenha estradas prontas e pessoas com carro para andar nas estradas. Esse é o papel de um governo. E eu acho que se a gente no Brasil seguir, né, o rumo que estamos seguindo, com os trabalhadores sem os seus direitos, com as variáveis que formam o custo, né, do pequeno empresário, todas sendo controladas por monopólios privados, com o governo tendo cada vez menos capacidade de intervir, a gente vai viver uma situação, e com os bancos tendo cada vez mais poder nas mãos, a gente vai viver uma situação onde o trabalhador no Brasil ele vai perder completamente o seu direito do trabalho, no sentido poético que eu falei do começo, que é o direito ao fruto do seu trabalho. Eu lembro muito, e foi isso que me inspirou, doutor Edilton, a fazer esse capítulo dessa maneira, o Frei Davi, que coordena a Educafro, aqui em São Paulo, ele um dia me mandou um áudio de uma aluna da Educafro, um áudio muito emocionado da menina, falando do pai dela, que tinha morrido com 65 anos de idade. E ela falou o seguinte, olha, o meu pai morreu com 65 anos de idade, ele nunca tirou férias. Eu todos os dias vi o meu pai saindo 6 horas da manhã de casa, às vezes mais cedo, e ele ia dormir 11 horas da noite todo dia. Meu pai não era viciado em jogo, meu pai não era viciado em bebida, meu pai não tinha outra família. O meu pai morreu essa semana e ele não acumulou nada. Se alguém conseguir me convencer que alguém que trabalha uma vida inteira sem tirar férias, sem, enfim, perder o dinheiro nesses vícios, né,
que nós desenvolvemos aí nessa economia do desejo, que alguém, depois de tanto tempo, morre sem nada. Quem conseguir me convencer que esse modelo é um modelo que está caminhando na direção certa, olha, eu vou ficar muito triste, mas eu dou até um prêmio, porque eu não consigo ser convencido, sabe? Então, eu acho que o momento de se preocupar é agora. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação com os ambientes de negociação. Esses ambientes têm que ser regulados, sim, têm que ser regulados. O sistema financeiro no Brasil tem que ter freios. Um país que tem a acumulação de capital como o nosso tem que dar poder de negociação e de barganha para os trabalhadores e trabalhadoras e não tirar esse poder de barganha. E o direito do trabalho, falando das leis agora, tem que garantir o mínimo de dignidade para essas pessoas, já que a mão invisível do mercado não irá garantir. Então, é isso que eu tinha para falar, professor Edilton. Muito obrigado, professor. Boa abordagem. Aliás, os dois aqui trouxeram um panorama muito bom da situação econômica, política, econômica no Brasil, com reflexo, evidentemente, no direito do trabalho. Tudo isso reflete aí na nossa política trabalhista. Nós temos um tempo ainda aqui, né? Como eu mencionei no início, tínhamos até às 16 horas, e eu vou fazer... Tenho dois questionamentos aqui. Eu vou fazer inicialmente para o senhor, doutor Eduardo Moreira, que é um homem que vem do mercado, né? Que trabalha com isso na iniciativa privada. E talvez pode ser uma pergunta até básica, que é um senso comum de quem vê isso um pouquinho de longe, digamos assim, sem os cuidados de todo o estudo bem específico, principalmente da economia. Mas me parece que é uma coisa meio, pelo menos na minha cabeça bem lógica, de que a diminuição da renda dos trabalhadores atenta contra o consumo, evidentemente, né? Porque a pessoa compra menos, seja o produto ou serviço, ou até deposita menos no banco, etc., financeira e por aí, o investimento do capital dessas entidades financeiras. Então, a minha pergunta é qual é a lógica do empresariado brasileiro em atentar contra a renda do trabalhador, e a reforma trabalhista, além de tirar direitos, vamos dizer assim, abstrato, tirou renda também, tirou a renda mesmo, né? Qual é a lógica de sustentar esse sistema se não estaria, em outros palavras, não estaria atentando contra o próprio mercado, contra o próprio empresariado, o capital? Qual a palavra? Eu tenho a minha tese e depois eu vou passar para a professora Esther. Em primeiro lugar, eu faço assim enfim, esse alerta, né? Porque é uma coisa que me preocupa muito. A gente não deveria defender que as pessoas que hoje em dia vivem na extrema pobreza no Brasil tivessem uma renda maior, porque assim a gente vai ter um público consumidor. Eu acho desumano isso, sabe? Como as pessoas que falam que a gente deveria proteger a Amazônia, senão o investidor da Noruega não vai mais botar dinheiro aqui. A gente deveria defender a Amazônia, porque a Amazônia, enfim, ela está aqui antes da gente, porque a gente é um ser humano, o humano vem de humus, humus vem de terra, porque a gente está conectado com a terra. Então, a gente deveria defender o nosso meio ambiente, porque o meio ambiente precisa ser defendido, ponto. Esse é o primeiro ponto. E a gente deveria defender, né, que essas pessoas mais pobres que hoje são ceifadas da sua capacidade de empreender, de produzir, de criar, né, porque elas têm o direito a viver com dignidade. E ponto. Então, esse é o primeiro ponto que eu sempre gosto de falar, né, porque senão a gente cai numa armadilha, e é uma armadilha que eu acho que a esquerda várias vezes já caiu aqui no Brasil, de falar o seguinte, não, mas a gente tem que fazer um programa de, sei lá, de renda básica, disso, sei o quê, para poder gerar consumo. E eu acho isso um perigo, sabe? Porque aí a gente está reforçando um modelo que é esse modelo consumista, que eu chamo dessa economia do desejo, que é um modelo que uma hora nos joga no mesmo lugar de volta. Que quando a gente defende que a gente só tem que proteger a Amazônia porque o cara da Noruega, senão ele não vai investir aqui no Brasil,
Se o cara depois deixar de ter essa preocupação, a gente vai voltar, né, a agredir a Amazônia. Então, tem que ser uma preocupação, para mim, com as pessoas. Segundo lugar, o seguinte, eu acho que é um erro que a gente comete também, às vezes, imaginar que nesse sistema de equações que a gente tem, a variável que é maximizada é o dinheiro, que é a variável que busca ser maximizada pelas nossas elites é o dinheiro. Não é. A variável que busca ser maximizada é poder, não é dinheiro. Então, se você chegar hoje e perguntar para uma pessoa que ganhe 10, 15 mil reais por mês, se ela preferiria ganhar 20, 30 mil reais por mês, ou seja, o dobro do dinheiro que ela ganha, mas num mundo onde o apartamento que ela compra não tivesse um depósito de escravo, né, que é o quarto de empregada, onde ela não tivesse alguém para trabalhar por R$1.000 por mês, lavando a roupa íntima suja, lavando os banheiros, tendo disponível de 6 da manhã à meia-noite, se ela tivesse que fazer isso, eu, sinceramente, acho que a gente teria mais pessoas que preferem viver com essa relação de poder ganhando menos dinheiro do que com menos relação de poder ganhando mais dinheiro. Eu, sinceramente, acho isso. E quando você tem no Brasil um modelo que... O Brasil, assim, outro dia respondendo uma pergunta que me fizeram num canal, falaram assim, você acha que o Brasil tem como vencer a fome? Eu falei, eu não sei te dar essa resposta. Eu só sei te responder o seguinte, que se a gente não conseguir vencer, nenhum outro país pode conseguir. Porque a gente é, enfim, um país que tem dimensões, né, quase do continente europeu. A gente é o maior produtor de carne vermelha, de café, de suco de laranja, de açúcar, um dos 3 maiores de feijão, de frango, de soja, de todo mundo, né? Se a gente não conseguir vencer a fome, ninguém consegue vencer. A gente é um país que tem aqui recursos minerais, a gente tem recursos energéticos, a gente tem uma população grande, enfim, que pode trabalhar nas transformações que a gente precisa do país. A gente tem a maior floresta do mundo, a gente tem a maior quantidade de água potável do mundo, a gente não tem nenhum grande desastre natural como outros países, terremotos. A gente aqui no Brasil tem todas as condições, né, de viver um país digno, humano e com fartura para todas as pessoas. Só que o problema é que quando você faz isso e divide essa riqueza, e é isso que as pessoas têm que ter na cabeça, você divide também poder. E as pessoas não estão dispostas a abrir mão do poder num país que tem toda a sua formação num sistema de dono e escravo. São 400 anos de pessoas sendo donos de pessoas aqui. E aí você chega, de repente, e fala assim, olha só, vamos ver num país onde todo mundo vai ganhar mais, onde todo mundo vai poder viver uma vida, você não vai mais precisar usar carro blindado. Agora, você vai ter que lavar sua cueca, meu amigo. Entendeu? E se você tiver que pagar alguém para arrumar a tua casa, você vai ter que pagar 4, 5 mil reais por mês. E o cara não está disposto a isso. Eu fiz uma provocação e faço aqui, doutor, e aí termino a minha fala, que é a seguinte. Simbolicamente, uma das coisas mais urgentes que a gente deveria ter no Brasil era proibir por lei o trabalho da empregada doméstica da forma como ele existe no Brasil hoje. Proibir por lei. Simbolicamente, isso é muito importante para um país que tem 400 anos de escravidão. Deveria ser o seguinte, você quer ter alguém que durma na sua casa? Porque aí, eu conheço que a turma do outro lado vai vir dizendo, mas aí vai ter um monte de gente que vai ficar sem emprego nas grandes cidades, que já mora longe de casa, não tem onde dormir. Então você fala, não, tudo bem. Então é o seguinte, um quarto de uma empregada doméstica tem que ter no mínimo 10 metros quadrados. A cada 2 dias que ela trabalha dormindo, ela tem que ter 1 dia de folga. A aposentadoria dela vai ser aposentadoria especial. A partir de 20 anos de trabalho, ela pode se aposentar. E o piso salarial, como o piso de outras categorias que dão plantão e não sei o quê, é um piso salarial de 3 salários mínimos. Pronto, você não proibiu a atividade. Mas eu acho que é tão surreal a gente aceitar que os apartamentos estejam sendo feitos com depósitos de 3 metros, 4 metros quadrados. Não tem nada que limite isso. Sem janela, muitos deles.
pessoas que trabalham de 6 da manhã até meia-noite, que tem que estar disponível, e ganham menos de um salário. Isso é escravidão, gente, não tem outro nome. E pode, ninguém vai preso no Brasil por isso. Então, eu acho que a resposta para a sua pergunta é de que não é um jogo de dinheiro, é um jogo de poder. Obrigado. Professor Esther, quer falar, fazer alguma acréscimo? Poucas coisas a acrescentar, eu acho. Não, eu concordo bastante com a abordagem do Eduardo, concordo com ele que o problema, eu sempre falei, esse problema no Brasil não é de política econômica, porque, como eu disse, né, saber como resolver isso a gente sabe, o problema é de economia política, que é, no fundo, onde entra o poder, né, onde entra a barganha pelos poderes, e você tem uma dificuldade de vencer. Quem tem poder no Brasil hoje consegue impor as suas regras, né? E aí eu só queria fazer só uma ressalva, que foi a aprovação da PEC das domésticas, que eu nem coloquei dentro justamente como uma das questões, mas ali, em 2013, quando começa essa questão de uma reação, né, ao aspecto político do emprego, uma das coisas também foi a própria aprovação da PEC das domésticas, que já exigiu o mínimo, né, de direitos às domésticas. E como o Eduardo falou, assim, você continua, né, no Brasil, eu estava olhando os dados de emprego formal e informal, e aí tem a separação que é importante na PNAD, trabalhador doméstico dos demais trabalhadores do setor privado. E lá você percebe que, assim, ainda isso todo mundo vê, sei lá, 3/4 é de trabalhador sem carteira. E mesmo tendo uma PEC aprovada, mesmo tendo uma legislação em cima, mesmo tendo, né, então é muito impressionante, né, como o efeito, né, da escravização da população ainda é muito forte no Brasil. E é justamente as pessoas normalizarem. E aí eu lembro uma outra coisa, também um outro debate importante dessa época, foi quando você começou a ter um aumento do salário mínimo, e o piso é um salário mínimo, né, que já para aquela era pouquíssimo, né, mas com a elevação do salário mínimo real, você começou a ter começou a chegar mais perto da classe média o valor, né? E começou a ter uma redução do trabalho doméstico no Brasil em termos absolutos, o que, na minha visão, era um ganho civilizatório nesse sentido, né? As pessoas lavaram suas próprias roupas, levaram seus próprios banheiros. A pandemia acabou demonstrando isso para muita gente, né? As pessoas passaram a ver o que é isso, né? As pessoas da classe média, claro, né? Porque no Brasil, metade da população conhece muito bem isso, não tem nenhum problema, né? Metade não. 3/4 da população conhece muito bem isso, mas existe uma pequena parcela que ainda tem direito ainda se acha no direito disso. E eu lembro que a pesquisa do orçamento familiar captou uma redução do peso do empregado doméstico no orçamento familiar. E isso, por incrível que pareça, rebate nos índices de inflação, né? No Brasil, a gente tem o aumento do salário mínimo, ao rebater sobre o empregado doméstico, estava ampliando a inflação. E as pessoas achavam que isso era um problema, quando, na verdade, era o mínimo, que a gente chamava de inflação civilizatória. É o efeito do aumento do salário mínimo que bate como uma das coisas. Eu falo, o grande problema desse sindicato. E aí, dois pontos em relação a isso, eu queria reforçar esse ponto do Eduardo. Um é o fato de, no Brasil, uma pessoa poder pagar o salário de outra inteiro, né? Uma coisa é o médico. Quando você vai no setor privado, você vai pagar, mas, sei lá, tem um médico, vai ter não sei quantos clientes, aí ele vai ter a renda dele. Empregado doméstico não. Uma pessoa pagando outra, significa que a diferença salarial é absurda. Porque com um salário, a pessoa consegue pagar o salário de outra, que, obviamente, mostra, né, a desigualdade no Brasil muito claramente. E na época, quando começou a ter esse aumento do salário mínimo, isso foi rebatendo, né, reduzindo o peso por dois ganhos, né? Um é o ganho do peso e o outro é o ganho de novas oportunidades de emprego, né? Você percebia que está tendo uma migração, né, principalmente os mais jovens, né, felizmente, estavam conseguindo outros tipos de emprego porque você estava no processo de dinamização do mercado de trabalho brasileiro. E na época, eu lembro que acho que a Mira Leitão falou que o IBGE estava maquiando os dados porque teve uma redução. Né? Aquilo foi uma coisa que me gerou, o valor só aumenta e isso não está sendo captado pelo índice. E, na verdade, era justamente o contrário, né? Pelos dois fatores positivos, que era o aumento do salário mínimo, diminuindo a capacidade da população, né, de pagar, e o segundo era o próprio efeito do mercado de trabalho pujante, que as pessoas podendo alcançar outros empregos, né? E que isso tudo se reverte depois, infelizmente, naquele período que eu mostrei para vocês. Então, eu acho que... E, de fato, né, doutora Edilton, você tem toda razão, mas eu concordo com o Eduardo. Assim, você tem dois pontos. O ponto de vista econômico é um fato, né? As pessoas vão tendo mais renda, elas vão acessar
Mas esse não deveria ser o argumento principal para a gente fazer isso, né? Isso eu concordo plenamente com o Eduardo, que, inclusive, a forma que eu acho que a gente deveria caminhar para isso é muito mais, por exemplo, garantindo a provisão de serviços públicos para a população, que vai permitir a elas uma maior qualidade de vida, do que simplesmente aumentando renda, que vai permitir a elas mais consumo e manter girando a roda da economia, né? Mas, de fato, isso é uma consequência, mas eu concordo com eles que eles não defendem isso por uma questão de poder de barganha e de manutenção das desigualdades e da capacidade de poder. É isso. Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui que foi encaminhada para uma colega nossa, a doutora Maíra, que ela lembra sobre o processo de desindustrialização do Brasil, né? E vem fazer uma pergunta, em resumo, de que como é que o Brasil pode resgatar a nossa capacidade produtiva diante desse panorama de precarização do trabalho, aumento da informalidade com redução dessa massa consumidora, que, em parte, os senhores aqui já abordaram dentro daquela minha primeira pergunta. E aí, mas aí, eu, aproveitando, eu faço a pergunta a partir até de uma fala de Eduardo, que mencionou aqui sobre a capacidade do Estado brasileiro. E aí eu pergunto para a senhora professora Esther, que teve experiência de governo lá no Ministério, o Estado brasileiro tem capacidade de investir? E aí eu vou lembrar também, eu queria eventualmente se fazer essa abordagem. Eu me lembro que, já talvez na internet a gente encontre, eu uma vez li uma entrevista, uma reportagem, na qual o ex-presidente Lula dizia que a Petrobras tinha mais capacidade de investimento do que o próprio Estado brasileiro. Então, pergunta aí a senhora, temos essa capacidade ou quem tem a capacidade? Bom, eu acho que são duas questões que eu queria abordar em relação a essa capacidade de investimento. Acho que uma é a capacidade técnica, né? E uma coisa que eu acho que reflete um pouco na fala do presidente Lula, do ex-presidente Lula, é que, na verdade, você tinha, naquele momento, quando ele entrou, o Brasil tinha tido um auge de investimento público até final da década de 70, né? A partir da década de 80 é uma queda, e assim, vertiginosa, né? Sai de 7% e vai para menos de 1% do PIB. O setor público direto, né? Fora as estatais. Os governos diretos, né? Fora o setor público completo, que inclui as estatais. Você tinha tido, e a consequência disso tinha sido uma perda de capacidade humana de coordenar investimentos. Então, você pegava os engenheiros do setor público, eles estavam alocados em atividades mais administrativas e não mais em pensar em projetos de investimento, em coordenar projetos de investimento. Eu conheço uma engenheira do MEC, que ela trabalhou na época das expansões das universidades. O MEC tinha sua própria equipe de engenharia para montar as universidades. Então, assim, o MEC tinha uma equipe de engenharia para fazer as universidades, porque estava no processo de expansão dos investimentos fortíssimo. E o segundo elemento é a capacidade financeira para fazer isso. Em relação a ambos, né, acho que no Brasil melhorou muito a capacidade de pessoal. Então, nesse período que houve um crescimento dos investimentos, você teve uma criação de uma nova carreira, que é analista de infraestrutura, justamente para contratar, né, novos engenheiros, pessoas da área de infraestrutura, para justamente auxiliar o setor público a fazer novos investimentos, né? E a capacidade financeira, né, naquele momento, ela tinha uma limitação muito forte, como tem até hoje, pelas regras fiscais, que são, na minha opinião, regras que impõem uma restrição ao Estado maior do que deveria. Né? Então, se você conseguir, né, por isso que a minha fala reforça muito essa nova arcabouço fiscal, você precisava refazer o arcabouço fiscal para permitir, porque não existe uma incapacidade absoluta, né? E acho que a pandemia demonstrou isso. Na vez que quando a gente precisou, uma expansão dos gastos de forma rápida, acelerada, foi feita. Então, em janeiro não tinha mais dinheiro. Em março, em abril, o governo conseguiu fazer um grande projeto claro, pressionado pelo Congresso, conseguiu fazer uma ampla distribuição de renda, teve mais recursos para a saúde, teve um monte de coisa, então o dinheiro não existia. É claro que o dinheiro existe essa capacidade, mas existem regras que impõem uma incapacidade do governo fazer. E aí, acho que até queria reforçar um ponto do Eduardo também, que acho que acabou não entrando nisso, mas que tem a ver com a fala dele, é que esse teto de gastos, ele é um teto de gastos ligado às despesas primárias, que são as despesas associadas diretamente à saúde, educação, justiça, cultura, meio ambiente, né? São as despesas do dia a dia, que tanto... Agora, as despesas financeiras, que é basicamente pagamento de juros, não existe nenhum teto no Brasil, nunca existiu e provavelmente nunca existirá. É justamente um mecanismo de extrema redistribuição de renda e concentração de renda.
e justamente nos gastos que geram uma maior distribuição de renda, que permitem a população ter mais uma qualidade de vida melhor, esses sim são restringidos e sempre foram restringidos. E aí, naquela época, quando o governo estava tentando ampliar, foi feita uma mudança na legislação, não sei se os senhores lembram, mas foi permitir que os investimentos do PAC fossem abatidos da meta de resultado primário para justamente tirar uma entrada dos gastos de investimento. Isso acabou permitindo uma ampliação. E aí, quando você olhava as estatais, elas não tinham essas amarras tão fortes, né? Principalmente estatais como a Petrobras, que tem um decreto que, inclusive, afasta ela de determinadas regras de licitação no setor público, que também é um outro complicador e que precisava ser repensadas para permitir uma ampliação melhor dos investimentos, mas ela tinha uma série de questões que facilitavam que ela, de fato, tivesse. E, principalmente, ela nunca perdeu essa capacidade de investir porque ela se manteve ativa durante todo esse período. Né? Então, existia essa grande diferença, mas isso não significa que o Estado não tenha capacidade de retomar isso e até num prazo extremamente curto, se forem rapidamente revistas as regras fiscais que permitam uma ampliação dos investimentos e, como eu falei, combinada a ampliação dos gastos correntes, que é aquela que a gente estava comentando antes. Não adianta nada fazer um novo espaço para o TRT, por exemplo, fazer uma nova universidade, um novo hospital, e não colocar pessoal ali dentro para trabalhar e servir a população. Então, é isso que a gente precisa, e tem muita capacidade de fazer isso, não tem nenhuma dificuldade técnica, exceto entraves bastante autoimpostos pelo Estado, pela legislação fiscal, que acaba impedindo que o Estado atue nesse sentido. Né? Mas não seria impossível e seria relativamente fácil de fazer. Claro que precisa uma nova... Porque o entrave maior é político, novamente, porque passa por uma mudança legislativa no Congresso e por conta do teto de gastos, até que o Eduardo tem toda a razão, ele foi burlado todos esses anos, mas sempre por puxadinhos associados a determinadas barganhas, né? E nunca por uma mudança concreta em prol de uma melhoria da vida de toda a população. E aí, por isso, a gente precisa repensar esse arcabouço com esse enfoque, né? Com essa visão, para permitir uma recuperação rápida da economia brasileira que vai beneficiar a grande parte da população e não só uma pequena parcela que, diga-se de passagem, no período da pandemia só enriqueceu mais. Né? O Eduardo conhece bem esse estado. Os bilionários ficaram mais bilionários quanto a boa parte da população teve perda, inclusive mesmo o pessoal empregado, perda de rendimento real, né, no período recente, né? Que é bastante triste diante de uma realidade que já era desafiadora. Muito obrigado. E aí eu passo aqui para Eduardo aqui com uma pergunta, só que agora pelo lado privado. Com tanta concentração de renda, o nosso empresariado tem capacidade de investimento na indústria, etc. Quando a gente vê, inclusive, o governo querendo privatizar, etc. E tem que privatizar a Petrobras. Quem vai comprar a Petrobras, eventualmente, etc. Isso não vai acontecer, nós sabemos, mas, em suma, a nossa elite empresarial tem a capacidade industrial e o que é que justifica essa desindustrialização brasileira? Vamos lá, são muitas coisas, né? Mas a primeira coisa que eu queria também, naquela linha do 100 que vira 14 milhões, né? Hoje em dia, no Brasil, na última semana você teve um fechamento de taxas que foi um fechamento relevante, mas semana passada, né? Se você é um empresário que juntou a vida inteira, você tem 60 anos de idade, você juntou a vida inteira 30 milhões de reais, né? Então você tem capacidade de investir, montar uma empresa, abrir uma nova planta e etc. E com todos esses riscos, né, de país que dá golpe, tira a presidenta, põe o outro, entra o cara que dá uma pirueta ali e aí faz um acordo com um, descumpre o acordo com outro, essas maluquices de Brasil, então você corre todos esses riscos, ou o que você demorou 60 anos para juntar, você fica em casa e você junta nos próximos 6 anos sem arriscar nada. Você fica assistindo lá o Netflix, fica tomando um suquinho gostoso, né? Indo de manhã ali na piscina, no clube, que essa turma é cheia dos clubes que eles são sócios, e em 6 anos você vai dobrar o seu dinheiro de novo, sem fazer nada, com zero de risco, porque o título público federal é um título que é livre de risco por definição, num país onde a moeda é fiduciária, onde a gente emite a nossa própria moeda. Então, quem é que vai investir? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à questão da desindustrialização, o Estado, ele recentemente,
ele incentivou esse que já é um movimento que era um pano de fundo no mundo inteiro. Então, quando você vê a participação da indústria e do setor de serviços, no mundo inteiro o setor de serviços foi ganhando, né, participação e a indústria foi perdendo participação. Mas no Brasil, a gente, enfim, não soube proteger a indústria nacional, a gente incentivou as atividades extrativistas. Eu brinco que os livros de história vão ter que fazer um novo capítulo, né? Em 2022, a gente vai ter que ter nos livros de história o ciclo da soja, né? A gente teve o ciclo do pau-brasil, o ciclo da mineração, o ciclo do açúcar, o ciclo do café, e vai ter em 2020 vai ter outros, vai continuar tendo ciclo ainda, aqueles que a gente estuda na escola. E é verdade. E é verdade. E aí o que a gente faz? Que é outra conta que as pessoas não fazem. Por exemplo, soja, né? Brasil, o maior exportador do mundo de soja. Mais de 50% da receita ela vai para fora do Brasil de novo, porque as empresas fertilizantes que a gente tinha aqui não tem mais. As empresas que produziam máquinas, implementos agrícolas, não tem mais. As empresas que produziam defensivos não tem mais. Todas essas empresas não tiveram nenhum tipo de apoio, de programa para continuar existindo. Pelo contrário, algumas foram privatizadas, vendidas ou simplesmente deixadas de lado para deixar de existir, as pessoas mandadas embora. Então, é um dinheiro que a gente acha que está vindo para a gente e a gente fica feliz porque marca lá no PIB. Né? Pô, Brasil, ali, ó, PIB, agronegócio, aumentou a exportação de soja, etc. Só que esse dinheiro é um dinheiro que não deixa impostos aqui, porque quando você exporta enfim, a soja, você está isento por ser exportação pela Lei Candir. Você emprega pouquíssima gente, porque cada vez menos, cada vez mais automatizada as lavouras. Tudo que compra, os fertilizantes, os defensivos, as máquinas, os tratores, tudo você compra de fora, então o dinheiro entra e sai do país. E esse cara, uma, duas famílias que ganham esse dinheiro todo, ele pega esse dinheiro todo, compra no título da dívida, que dobra de valor daqui a 6 anos, e dobra de valor em cima dos impostos sobre consumo que são pagos pela maior parte da população pobre. Então, vira um Estado que desincentiva as pessoas a investir e que serve como transferência de renda do trabalho do mais pobre para o rentismo do mais rico. E assim, é tão simples que às vezes eu tenho o seguinte trabalho, às vezes as pessoas falam, dá uma palestra de 50 minutos sobre a situação econômica, não sei o que, brasileira, como é que funciona as origens da desigualdade. A vontade que eu tinha era de dar uma de 5, sabe? É de dar uma de 5 e falar, mas é só isso que tem para falar. É muito simples o negócio. Como é que funciona essa máquina? Agora, as soluções, é claro que não são simples, né? São coisas que envolvem, enfim, as complexidades de um país como o Brasil. Mas aí eu queria só a fala da Esther adicionar mais um ponto, que eu tenho certeza que ela, como professora da UFRJ, concorda comigo. Não existe um país industrializado, com capacidade, enfim, de poder competir globalmente, etc., se esse país não investe em ciência e tecnologia e nos seus, enfim, no seu potencial acadêmico. Não existe, não existe. Não existe. Não existe a gente chegar e achar que que a teoria Guedes, né, e da turminha da Faria Lima. Não, as pessoas têm que aprender português e matemática. Sabe para que é isso? É para criar escravo mais bem treinado. Você pegar o gráfico nos Estados Unidos da renda média do trabalhador da década de 80 para hoje, pode me corrigir se eu estiver errado, Esther, mas do trabalhador de chão de fábrica é uma reta. Eles não ganharam nada em renda real, mas a produtividade explodiu nos Estados Unidos. Por quê? Porque você teve todo um programa de treinar esses trabalhadores, mas para eles poderem produzir melhor a riqueza que fica só na mão dos donos do capital. Você não tem distribuição de capital. Você tem só o treinamento das pessoas que trabalham para o capital. Então, a produtividade explode, mas não adianta nada a produtividade explodir, porque a renda desse trabalhador fica igual, mas o lucro das 500 maiores, né, das empresas que fazem parte do S&P 500 nos Estados Unidos, é explosivo para cima, vai todo para lá. Então, isso acontece se você investir só em um trabalhador mais treinado ali para trabalhar para o dono do capital. Um país que cresce de verdade, um país que é industrializado, é um país que investe pra caramba em pesquisa,
é um país que investe nos seus profissionais de ciências humanas, nos seus filósofos, nos seus sociólogos, nos seus antropólogos. Se não existir isso, você não consegue fazer essa mudança estrutural que você propõe. E o Brasil destruiu a sua capacidade de, enfim, de investir em ciência e tecnologia ao longo dos últimos anos, né? Muito bem, obrigado aí pela abordagem, pelas respostas. Essa questão da capacidade de investimento, eu posso até depor como professor também de uma universidade federal, ainda que faculdade de Direito, etc., com todas as críticas que se tem, né, mas a gente conhece e sabe que é lamentável realmente a nossa capacidade de investimento aí na área de produção de mentes. Essas mentes produtivas estão diminuindo bastante no Brasil. Não à toa a fuga de brasileiros para o exterior, etc. Mas aqui nós estamos chegando ao nosso horário, nosso término, né? Já quase no horário certo mesmo. Eu gostaria aqui, mais uma vez, de agradecer a presença dos nossos dois convidados, palestras muito boas, acho que bastante esclarecedoras, principalmente para nós que não temos uma formação de economia, acompanhamos muito de longe, muitas vezes didaticamente, estudando, mas já percebendo muito deste Brasil e até, de certa forma, colaborando com as abordagens para a gente entender toda uma lógica das nossas reformas legislativas e pendências que nós temos aí, eventualmente, né? Então, agradeço muito a presença dos nossos dois convidados. Espero que nos próximos encontros no futuro, pessoalmente, os senhores possam vir na Bahia, né? Nós precisamos nos acolher também, né? Então, eu espero que em breve a gente retome esse contato físico para essa troca de ideias. Eu tenho uma colega aqui que quer falar, Cristiane? Não, então seria isso aqui. Então, eu dou por encerrado, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa para complementar rapidamente. Não, então, ficamos por aqui. Agradecer mesmo e cobrar o convite para ir à Bahia da próxima vez. Boa. Essa foi boa. Obrigado pela aula aí, Esther. Nada, que isso, obrigada a você também. Foi ótimo as perguntas também. Agora eu gostei muito, Eduardo, do ciclo da soja. Essa é boa. A história vai... Nossos filhos e netos vão aprender o ciclo da soja. Tá bom, então, muito obrigado a todos os presentes, colegas que participaram. E voltamos amanhã no nosso encontro institucional, ao longo dessa semana, amanhã começando em torno de 8h30. Um abraço a todos e boa tarde. Valeu.